A graça e a paz do nosso Deus. Como o irmão leu, vamos continuar a exposição em Hebreus, capítulo 7, versos 1 até o 10. Sim, eu estou com uma roupa mais chiquezinha, assim, a blusa que eu ganhei da Lígia do pastor. A gente fica assim, né? Vou usar. Mas eu queria começar essa noite perguntando para vocês, não é falando de roupa não, perguntando o que é paz para você. O que você entende com esse conceito? O que é ter paz? Você já parou para pensar a sério? Se paz é a ausência de luta ou a ausência de inimigos? Se paz para você é um momento de descanso, de refrigério? O que é paz? Você experimenta hoje da paz de Deus? Você experimenta algo semelhante a isso? Você compreende o que é gozar da paz que Cristo dá? Uma paz que é diferente da forma como o mundo entende? O que é paz para você? O texto que o nosso irmão Eliel leu hoje, ele continua tratando a respeito da pessoa de Melquisedeque diante do sacerdócio araônico e também diante do sacerdócio de Cristo. E nós estudamos já um pouco sobre Melquisedeque, e ele trabalha um pouco essa ideia do rei de Salém, o rei de Shalom, o rei da paz. Talvez nós precisamos resgatar melhor o conceito de paz em nossas vidas. Se paz é a ausência de medo, se paz é a ausência de luta, ou se paz tem a ver com o consolo e o conforto que nós recebemos e que nos permite deitar as nossas cabeças no travesseiro, mesmo em meio às tribulações e às tormentas que acontecem ao nosso redor. E quando o texto trata a respeito de Melquisedeque, eu gostaria de recuperar o que nós conversamos sobre ele no capítulo 5. No capítulo 5 nós falamos a respeito das necessidades e das prerrogativas para se ser um sumo sacerdote, de como Melquisedeque as cumpria, Arão as cumpria e Cristo as cumpria também. E as três necessidades, não sei se vocês lembram, eram, em primeiro lugar, ele precisa ser um homem. Precisa ser um ser humano. Não há como um sumo sacerdote que media entre Deus e os homens, a função dele é essa, intermediar entre Deus e os homens, não ser um homem. Precisa ser um homem, não é nenhum outro ser criado, não pode ser um anjo, um animal ou uma árvore, não tem como outro ser criado ser o mediador satisfatório entre Deus e os homens que foram criados à sua imagem e semelhança. A segunda característica que o capítulo 5 apresenta é que, além de ser homem, este homem precisa ser comum ao povo. Precisa ser tirado de dentre o povo. Não alguém que tenha uma outra língua, não alguém que tenha um outro costume, mas alguém que seja conhecedor dessas coisas, que seja conhecedor da causa daqueles a quem ele representa e media diante de Deus. Nós temos em Melquisedeque aquele que conhecia a Abrão, que conhecia a situação dos reis ali em Gênesis capítulo 14, que foi ao encontro dele após a guerra e ele saiu vitorioso na guerra contra os 4 reis. Então ele fazia parte, ele era um ser humano, ele era um homem, ele era um rei, o rei sacerdote, ele também fazia parte daqueles que estavam naquela região. Nós temos Arão, o sumo sacerdote que foi levantado, da descendência de Levi, um homem que foi conhecedor de todo o período de escravidão, que viu as maravilhas do Senhor e que era capaz de estar diante do povo no período do Êxodo. E nós temos um Cristo que também, vindo da descendência de Judá, por meio de Davi, da raiz de Davi, a descendência humana, mas que também era da descendência divina pelo Espírito na ressurreição de mortos, como nos diz lá em Romanos. Então nós temos Melquisedeque, Arão e Jesus cumprindo esses pré-requisitos de forma maravilhosa. Mas a terceira característica, talvez a mais importante, com certeza a mais importante, que precisava ser respeitada, é o chamado de Deus. O sumo sacerdote precisava ser um homem, saído do meio do povo, mas tinha que ser chamado por Deus. Por mais que houvesse na tribo de Levi vários homens a serviço de Deus, era da família de Arão que seguiria os sacerdotes e da família de Arão que herdaria a estola do sumo sacerdócio. Há um chamado específico de Deus que capacita o homem a mediar entre ele e todos os homens. Nós precisamos lembrar disso. E o autor continua, então, tratando a respeito de semelhanças que existem entre este rei, o Melquisedeque, rei de Salém, a pessoa de Cristo e o seu sumo sacerdócio e a suficiência para nós.
Precisamos nos lembrar, entretanto, que para o judeu, a questão de genealogia e a questão de segmento de especificidades da lei era muito importante. Talvez nós não consigamos chegar ao nível de entendimento de quanto eles valorizavam isso, mas para eles era tão importante saber quem era o teu pai, o seu ascendente, que quando voltaram da Babilônia, muitas famílias que haviam sido exiladas não conseguiram ser reconhecidas como tal, foram colocadas à parte. Muitos dos samaritanos são relegados a isso por causa da mistura com famílias que eles não reconhecem, com povos que eles não reconhecem. Então, eles davam uma alta valia para essa questão de genealogia, de descendência. E quando você pensa no sumo sacerdote, é descendente de Arão. Como você pode nos dizer que Cristo, Jesus, alguém que você já argumentou, vem da família de Judá, como ele pode ser um sumo sacerdote? Então, nesse momento, está aqui uma forma de confrontar questões de genealogia, questões de lei, à luz daquilo que eles já sabem sobre o sumo sacerdócio. E a primeira assertiva dele aqui, no capítulo 7, é: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão. Nós temos aqui, na pessoa de Melquisedeque, um sumo sacerdote que vai em direção ao homem que ele deve abençoar. Ele vai em direção àquele que Deus deseja abençoar. E isso, em semelhança a Cristo, nos evoca a olhar para João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Esse Melquisedeque, ele era um sacerdote que, ao invés de se posicionar muitas vezes como o sacerdócio araônico, onde eles cuidavam do templo, cuidavam das coisas do Senhor, cuidavam do tabernáculo quando foi instituído, onde eles ministravam ali dentro do tabernáculo e se posicionavam diante do Santo dos Santos, recebendo o povo que trazia suas ofertas pacíficas, as ofertas em favor do pecado, sacrifícios pelo pecado, abençoando-os, intercedendo por eles, colocando a mão e imolando o carneiro, o bezerro, em favor do pecado. Este daqui, ele não se comporta como alguém que espera que se chegue a ele aquele quem Deus deseja abençoar, mas ele vai ao encontro de Abraão. E Cristo é esse também, que estando ele com Deus desde a eternidade, ele se fez carne e veio em favor do homem, veio em favor de nós. Ele que, diante da missão que é dada por Deus, diante do desejo de Deus de resgatar e de abençoar o homem, vem em nosso favor. Esse papel de um mediador que vem ministrar a paz. É um papel que você consegue perceber na pessoa de Melquisedeque, e é exatamente isso que ele continua falando ali no versículo 1. Quando ele saiu ao encontro de Abraão e voltava da matança dos reis e o abençoou. Ele foi ali para abençoar a Abraão, ele foi ali para ministrar aquilo que Deus desejava sobre a vida dele. Ele foi ali levando consigo, conforme na Gênesis 14, vinho e pão, refrigério, alimento, para Abraão e um povo que estava cansado, que vinha de uma perseguição, vinha de uma batalha contra 4 reis que haviam derrotado outros 5. Outros 5 cidades haviam sido derrotadas por eles. Abraão com seus 300 valentes foram lá e conseguiram batalhar, lutar contra eles, recebendo de Deus a vitória, trazendo de volta os despojos deles e aquilo que eles haviam levado das outras nações e trazendo consigo de volta a família de Ló, a sua parentela. Deus havia dado essa vitória para Abraão e Melquisedeque foi lá para abençoá-lo e para lhe dar descanso, refrigério, alimento, após a árdua perseguição, a árdua batalha. Ele foi trazer e ministrar paz para aqueles homens que haviam participado de tanta guerra, de tanta luta, de tanta dor, e voltavam vitoriosos. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 1, verso 3, nós temos ali o louvor, a adoração de Paulo, dizendo que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É por meio de Cristo que nós recebemos as bênçãos de Deus. Assim como por meio de Melquisedeque, aqueles homens tiveram descanso, paz, refrigério, por meio de Cristo nós somos abençoados com as mais ricas bênçãos espirituais. Esse sumo sacerdote vem mediar entre nós e os homens, e ele media uma paz que nenhum outro poderia ser capaz de mediar. A paz
para com Deus. Você já parou para pensar o que é paz? Será que paz tem a ver com a ausência de inimigos, com a ausência de medos, a ausência de lutas, como eu falei? Será que qualquer homem debaixo do senhorio das trevas encontra paz debaixo de um Senhor que só ministra a eles culpa, dor e a certeza de que no final as coisas não sairão bem? Um Senhor que a cada prazer, a cada pecado, cobra-lhes apenas uma dívida que é a morte eterna? Mas por meio do sacrifício de Cristo Jesus, por meio do lavar do seu sangue, somos recebidos num novo reino. Somos recebidos agora como amigos de Deus, aquele a quem antes tínhamos inimizade, e não mais como inimigos do Criador, agora como filhos, como amigos, como servos do Pai, nós temos paz com Deus. Essa paz, essa bênção que é mediada, que é dada, entregue por Cristo, não poderia ser dada por nenhum outro sumo sacerdote, por nenhum outro homem. A paz mais importante que o homem pode receber é a paz com aquele que o criou. Que coisa terrível é ter Deus como inimigo. Você já parou para pensar como que coisa terrível é para o homem ter o seu Criador, ter o seu dono, tem aquele que é capaz de dar-lhe direção e propósito, que é aquele que dá condições de trazer vida, ser inimigo de Deus? Entretanto, essa é a condição de todo homem desde a queda. Viver em inimizade contra Deus debaixo da sua ira contra o pecado. E no período que Deus vem se revelando ao homem, Ele vem demonstrando e apontando para Cristo. Por meio de tipos, por meio de sacrifícios, por meio de pessoas, de profetas, de sacerdotes que se levantavam, Ele apontava para Cristo. Para que nisso eles viessem a continuar tendo esperança de que por meio de uma semente prometida, aquela paz um dia ia ser celebrada. Aquele pecado e aquela dor um dia ia ser apaziguada, e ela foi em Cristo Jesus. Mas essa paz não poderia vir de outra maneira. Esse descanso, esse refrigério, nós só podemos encontrar em Cristo. A semelhança de Abrão, que veio vitorioso, mas debaixo de muita luta e cansaço, recebeu descanso e refrigério das mãos de Melquisedeque, que foi também para ele abençoado, ouviu da parte desse sumo sacerdote palavras de bem-aventurança e de bênção, vindas do Senhor. Nós também somos infinitamente abençoados e recebemos descanso, refrigério e paz da parte de Deus. O versículo 2 continua afirmando: o qual também Abrão separou o dízimo de tudo, que separou o dízimo de tudo. Uma outra questão a respeito do sumo sacerdote. O sumo sacerdote e os sacerdotes são aqueles a quem o povo dedicava as ofertas que seriam entregues a Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para a lei mosaica, nós temos que o papel da família de Levi era cuidar das coisas do Senhor e serem então sustentados pelos dízimos, pelas ofertas que eram entregues ao Senhor na casa de Levi. Essas ofertas que o povo estaria oferecendo, inclusive as cidades que seriam reservadas entre os demais tribos de Israel, eram para o cuidado de Levi, mas era uma forma de adoração a Deus. Ninguém entregava o seu dízimo, ninguém entregava as ofertas pacíficas, ou mesmo celebrava sacrifícios, acreditando que havia algum tipo de adoração a Arão, aos sacerdotes ou à casa de Levi, mas estavam cientes que por meio do ministério deles, essas ofertas eram dedicadas a Deus. E nós temos aqui no texto a informação de que Abrão, vindo com os despojos daqueles 4 reis, e vindo talvez não, né? À frente o texto afirma, vindo também recuperando o que foi tomado do rei de Sodoma, com as famílias. Ele separa o dízimo dos despojos e os entrega a Melquisedeque. Ele entende que pode adorar a Deus por meio daquele homem, que ele reconhece como sumo sacerdote que recebeu a autoridade do Altíssimo. Quando nós olhamos para Jesus, lá em Mateus capítulo 4, verso 10, ele está em meio à tentação e Satanás o desafia, né? Se você te prostrados me adorares, né? Te darei todas essas coisas, todo esse mundo, todas essas cidades, toda essa fortificação. E ele repreende com a Bíblia dizendo, só ao Senhor prestará culto, só Ele é digno de adoração. Jesus nunca negou isso, nunca esteve em dúvida de que quem era o único digno de adoração? Deus.
Ele sabe, ele conhece isso. E mais à frente, quando ele está conversando com a mulher samaritana, João capítulo 4 nos narra que naquela conversa, naquela discussão, ela olha para ele e fala: vejo que tu és profeta. Já que você entende da palavra, eu quero saber uma coisa de você. E eu acho muito interessante esse texto. Talvez muitas pessoas olhem para essa mulher como apenas na perspectiva de alguém que teve 4 maridos e o 5º não era dele, como alguém que era marginalizado em meio à própria Samaria, mas eu olho como alguém que, por mais que era alguém que talvez remoído pela culpa, pelo arrependimento, prestava atenção naquilo que era pregado nas sinagogas, prestava atenção naquilo que talvez os seus antigos esposos compartilhavam com ela, e ela se interessa por um tópico: onde se deve adorar? Porque os nossos pais adoram no monte, mas vocês dizem que o lugar certo é Jerusalém. E Jesus responde o que para ela? Que vai chegar um tempo em que nem aqui, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores precisam adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Olha que coisa interessante, quando ela percebe que pode fazer uma pergunta para ele. E qual é a resposta dela diante dessa explicação sobre adoração a Deus? Ela fala: eu sei do que você está falando. Porque eu sei que o Messias há de vir e explicar essas coisas. Ela sabia que o papel do Messias era explicar qual era a forma correta e trabalhar a adoração de forma correta ao Deus Criador. Ela era alguém preocupada em entender como se adorava a Deus. E o que Jesus responde para ela? Eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Ele falou: exatamente, eu vim aqui para explicar para vocês como é que se adora, como é que se direciona. Eu vim aqui fazer esse papel de mediar a adoração que os homens desejam dedicar a Deus. E mais à frente, em Mateus capítulo 21, nós temos a entrada triunfal em Jerusalém, aquele momento em que as crianças declaram: bendito é o que vem em nome do Senhor. E os fariseus irritados dizem para ele: não vê o que elas dizem? Repreende-as. E o Senhor responde: da boca dos pequeninos, das crianças de peito, suscitarei perfeito louvor. Cristo, ele entendia que a adoração era só a Deus. Cristo, ele entendia que o papel do Messias e o papel dele era ensinar a respeito da adoração. E Cristo recebia a adoração como Deus, porque ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Os homens poderiam dedicar a sua adoração a Cristo como a Deus. Os homens podiam ali, ele recebia, ele sabia que não havia nenhum tipo de curva a ser feita. Por ele poderia ser passado. Melquisedeque, ele recebia essa adoração a Deus na forma dos dízimos. Cristo também recebe a adoração. Não só porque ele é perfeito para mediar, mas porque ele é o próprio Deus, o Deus encarnado. Nós podemos olhar para a pessoa de Cristo e ter essa segurança por causa dessas semelhanças do seu sacerdócio. E também pela superioridade que nós percebemos nele. Ainda no verso 2, ele continua falando a respeito do nome de Melquisedeque. Melquisedeque, primeiramente, se interpreta como rei de justiça. Melquisedeque significa isso: meu rei é justiça. E Melquisedeque, ele era rei, tinha uma qualificação, ele era rei da cidade de Salém. Rei de Salém, ou seja, rei de paz. Salém e Shalom. Ele era o rei da cidade da paz. Esse rei que poderia ministrar a paz, esse rei que poderia ministrar as bênçãos do Senhor, o rei sacerdote, pode ser observado também na pessoa de Cristo. Isaías capítulo 9, 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o rei a qual adoramos. Esse é o sumo sacerdote perfeito. Esse é o que é qualificado como o príncipe da paz, que tem poder para ministrar paz entre Deus e os homens. Ele tem condições de, por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte, do lavar do seu sangue, pagar pela culpa do pecado, acabar com a dívida de inimizade que nós tínhamos para com Deus, apaziguar a ira divina e nos fazer novamente ter comunhão com o Senhor, com o nosso Criador. Ele é o príncipe da paz. Essa é a paz que ele dá, que o mundo não dá. Essa é a paz que lá em João 14, ele está declarando. Não é a respeito de você simplesmente conhecer algum dia de descanso, um dia sem lutas, mas é ter a experiência de que em meio às lutas, em meio aos dias, você tem paz. De que hoje, em meio à doença, você tem paz, porque tem paz com o teu Criador.
Hoje, em meio às tribulações que lhe afrontam, você tem paz. Em meio ao pecado que ainda circunda a sua vida, você tem paz, porque você sabe que há alguém que cuida de você, que intercede por você, alguém que lhe promete uma vida eterna na presença de Deus. Você consegue deitar a sua cabeça no travesseiro, apesar das lutas, apesar do desemprego, apesar das dúvidas com relação aos seus filhos, apesar de saber que eles caminham por caminhos tão estranhos, e descansar na paz que Cristo concede a cada um de nós. Ele é o príncipe da paz. E seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A superioridade do ministério dele não há como medir. Apenas de observar, apenas de olhar as características, nós conseguimos ver como ele é superior a Melquisedeque, como ele é superior ao sacerdócio araônico, como nele se cumpre as pessoas do rei, do profeta e do sacerdote. O autor Hebreus está evocando isso. Vocês dão importância a essas coisas, eu sei. Vejam como elas se cumprem em Cristo. Vejam como elas são perfeitas no Senhor. Olhem para essas claras semelhanças. E ele ainda avança no verso 3. Esse Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E o que é dito a respeito de Cristo? Se Melquisedeque, porque não há ali registro de quem foi que lhe era o pai ou a mãe, ou de quem herdaria o trono de Salém, ou de quem herdaria o seu sacerdócio, ele diz, não há registro, não há informações de quem veio antes ou depois, não há informações de quem foi pai, de quem foi filho, não há informações de quem lhe mandou autoridade por força de lei, além da ideia e da certeza de que foi um chamado do Senhor, e não há informações de que ele passou esse sacerdócio para outro, como no caso de Arão. Arão, ao morrer, passa o seu sacerdócio para o seu filho. Essa é a constante, essa é a regra. Alguém vai herdar essa estola. O que é falado a respeito do Cristo? Apocalipse 22, verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Se ao olharmos para o Melquisedeque, pela ausência de informações, e podemos dizer que ele está ali com a informação de que simplesmente ele é sacerdote e que vive, nós podemos olhar para o Cristo e ter certeza de que ele é o primeiro e o último. Há a declaração expressa de que ele é o alfa e o ômega. Há a declaração expressa de que na sua pessoa está o princípio e o fim de tudo. A sua autoridade vem de Deus, ele não herdou por força de lei ou de alguém maior do que ele. A sua autoridade vem do Pai, e o seu ministério é perpétuo e permanece para sempre. E é evidente desde quando o mundo é mundo. E desde quando no Antigo Testamento, por meio da lei, por meio dos sacrifícios, o homem já o fazia, tipificando o tipo de morte que Cristo viria a ter para pagar pelos nossos pecados, na esperança de que, naqueles sacrifícios, eles declarassem que tinham a certeza de que Deus cumpriria suas promessas. Ele ainda declara, e ninguém há de mudar isso. Eu sou o último, eu sou o ômega. Eu sou a consumação, o fim de todas as coisas. Ninguém há de herdar essa autoridade de mim. Eu a tenho para mim e eu permaneço com ela. Essa é a característica do sacerdócio de Cristo. Não há de mudar, não precisamos esperar outro. Ele continua ali porque ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus encarnado, da sua mesma essência, o Verbo que sempre esteve com o Pai. O Pai criador de todas elas por meio do Cristo, por meio do Verbo. Nós podemos então ter a certeza e a segurança do sacerdócio de Cristo por meio de tais evidências, por meio de tais certezas, comparadas tanto com o sacerdócio araônico, quanto comparadas com o sacerdócio de Melquisedeque. Esse é o primeiro ponto das películas, versos 1 a 3. As semelhanças que há entre os sacerdócios, e como é evidente quando você olha para isso, que tudo que se cumpre em Cristo se cumpre de uma forma muito mais perfeita, muito mais especial. A segunda parte, dos versículos 4 até o 10, ele trabalha tanto uma superioridade lógica, que deveria se ter a respeito do sacerdócio, quanto uma superioridade que há do chamado de Deus sobre a genealogia. São dois tópicos que ele trabalha, buscando auxiliar o judaizante, a entender que aquela segurança e aquela busca que ele tem por supervalorizar a genealogia é bom, mas não é suficiente. Existe algo maior do que a lei e a genealogia dessa lei. Aquele que formou a lei, aquele que tem poder para legislar, aquele que tem autoridade para interpretar corretamente a lei. O Senhor que a escreveu e que a deu, que tem condições de dizer como essa genealogia deve seguir ou não. Ele não tira daqui a importância da genealogia, mas ele trabalha nos versos seguintes uma questão de lógica e de superioridade. Para entender isso melhor, vamos dar uma olhada primeiramente no verso 7. Olha o que ele fala lá no verso 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. É em cima desse versículo que todas as argumentações dele, dos outros versículos, giram em torno. É evidente que o inferior é abençoado pelo superior. Pensem, é evidente que quem tem dinheiro, quem tem posses, quem tem bens, quem tem condições, é quem vai abençoar quem não tem.
o inferior sempre é abençoado pelo superior. Não há como você pensar diferente. Não há como aquele que não tem tirar algo para dar para quem tem. E aí você pode argumentar, mas é questão do servo que trabalha na casa de alguém, ele não está servindo e abençoando. Como um servo poderia abençoar o seu senhor com algo que já pertence ao seu senhor? Ele utiliza daquilo que o próprio senhor o entrega. O próprio patrão entrega para ele aquilo que ele deve ministrar e fazer. Ele trabalha para ele. E pelo contrário, ele é abençoado com o seu salário, com o seu alimento, com o seu sustento, com o cuidado daquela casa. Ele continua sendo abençoado. O que eu e você podemos dedicar a Deus que já não pertence ao Senhor? Nada. É evidente que o superior sempre abençoa o inferior. E você ainda pode argumentar questões a respeito de, mas com relação ao escravo convertido que testemunha ao seu senhor que não é. Vamos lembrar do caso de Naamã, onde aquela menina, aquela escrava, apresenta-se ao seu senhor e diz, quem dera você estivesse em Israel, porque lá tem um profeta que conhece Deus, ele poderia fazer algo a respeito da sua lepra, meu senhor. E Naamã ali então é abençoado por ela. Mais uma vez, o inferior é abençoado pelo superior. Naamã não conhece a Deus, Naamã não conhece o povo que pertence a ele. É claro que ele vai ser abençoado por aquele que conhece a Deus e por aquele que pertence a Deus. Eu e você hoje somos ministros do Senhor em meio a este mundo. Eu e você estamos na posição de pessoas que são servas do Deus Criador. É claro que as pessoas ao nosso redor, de status e condições financeiras diferentes das nossas, maiores ou menores, serão abençoados porque nós fomos colocados na posição de filhos de Deus, de servos dele, de ministros em meio ao mundo. Então nós temos o conhecimento que nos foi dado que serve para abençoar. O conhecimento do Evangelho que precisa ser levado à frente. Então, sim, quem está em posição superior, vai abençoar quem não tem, quem está em posição inferior. Somos chamados a abençoar, porque nós fomos colocados em Cristo em posições muito mais elevadas. De sermos pertencentes, sermos povo agora de Deus. Antes nem éramos povo. E agora temos a missão de ir entre o mundo, anunciando essas verdades, o Evangelho da salvação, do perdão, da paz para com Deus. Para que essas pessoas sejam abençoadas. Isso nunca vai mudar. Quem tem, abençoa a quem não tem. E aí começa no versículo 4, em cima desse raciocínio. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Vocês acreditam que Abraão é importante? Pois bem. Vocês se referem a serem filhos de Abraão? Pois bem, é mesmo. Foi a ele que foram dadas as promessas. Foi a Abraão que o Senhor falou que a tua descendência seria maior do que as estrelas, que a areia do mar. Foi a Abraão que ele disse que o teu descendente seria abençoado, por meio dele seriam abençoadas as nações. É verdade. Mas considerem como era grande Abraão e como era grande este a quem o patriarca pagou o dízimo. Se o dízimo é uma forma de nós dedicarmos a adoração a Deus, e nós olhamos para alguém que recebeu a autoridade do Altíssimo e falei, eu posso entregar isso a ele, como forma de adoração a Deus, ele reconhecia na pessoa de Melquisedeque alguém que lhe era superior. Pense por um momento nisso. Se Abraão adora a Deus por meio de Melquisedeque, Melquisedeque maior que Abraão. Se Abraão, não só isso, mas Abraão recebe de Melquisedeque a bênção, é abençoado pelas suas palavras, Melquisedeque maior que Abraão. E ele avança no versículo 5. Ora, os que dentre os filhos recebem o sacerdócio, filho de Levi recebe o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos também de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou ao que tinha promessas. Levi, ele é raiz de Abraão. Nós reputamos a Deus como Deus de pai Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós sabemos que eles são os pais das 12 tribos de Israel. Nós sabemos que Levi é a tribo separada para com Deus. Mas quando nós dedicamos os nossos dízimos na casa de Levi, nós temos a certeza de que ela é a porção que pertence ao Senhor. De que eles são aqueles que estão numa posição de valia, de importância, porque eles estão mediando, de certa forma, a nossa adoração para com Deus. E no sacerdócio deles nós oferecemos as ofertas pacíficas. E no sumo sacerdócio encontramos também o perdão por meio do sacrifício que é oferecido ali no templo. Muito bem, vocês estão entendendo. Mas quem era maior? Levi ou Abraão? Vocês sabem quem é Abraão. Vocês sabem que a tribo de Levi recebe as promessas que foram dadas a Abraão. E se porventura Abraão é maior que Levi, Melquisedeque também é maior que Levi. E o seu sacerdócio tem maior valia do que o sacerdócio araônico. Porque esse sacerdócio araônico, antes de ser concebido em Levi, estava no corpo de Abraão. Ele avança falando a respeito disso e paga dízimos a Melquisedeque. Melquisedeque abençoa Abraão, aquele que é alvo das bênçãos. Então entenda que tudo que acontece depois disso é representado na pessoa de Abraão. É uma representação federativa. Assim como em Adão, toda a humanidade caiu e pecou, como ele, na queda, no Éden, exemplifica tudo aquilo que nós cometeríamos se estivéssemos no lugar dele. E herdamos dessa cabeça federativa de Adão todos os males, a queda. Em Abraão, toda a sua descendência herdava as promessas que foram dedicadas a ele. E em Cristo também, nossa cabeça, nós encontramos todas as bênçãos que ele deseja ministrar ao seu povo. Levi criou Abraão. Abraão está abaixo de Melquisedeque, por ele foi abençoado. Não é um conceito lógico reconhecer que o sacerdócio, o chamamento divino, está superior ao sacerdócio de força de lei? Quem recebeu o chamamento do sumo sacerdócio na Bíblia? Foi Arão.
Arão esteve ali. Arão, ele se purificou, ele se consagrou juntamente com Moisés o consagrando, e depois de ter oferecido sacrifícios por si, ofereceu pelos seus filhos para consagrar a sua família. Mas depois dele, todos que herdam na tribo de Levi, naquela casa, herdam um sacerdócio por força de lei, de genealogia. Mas maior do que a lei que foi escrita e da genealogia que foi determinada, está o Deus que a escolheu. Deus escreveu a sua história assim, por meio de nomes, de uma genealogia, por meio de uma semente que cresce ao longo da Bíblia, e nós observamos isso. Mas é interessante ver como ele tem autoridade à palavra final. Como não foi o Rúben, aquele que herdou o trono, mas foi Judá. Foi para Judá que Israel declarou: de ti não te afastará o cetro. Como da casa de Judá, foi da mais pequenina, lá de Belém, que saiu Davi. Aquele que era o mais novo dos irmãos. O chamado de Deus é superior à genealogia. Ele trabalha a sua promessa, o desenvolvimento dela, sim, por meio da genealogia, mas o chamado dele é que é determinante. E quando nós encontramos na genealogia de Jesus tantas mulheres que vinham de outras nações, que buscando a Deus, tendo fé, foram reputadas por pessoas de fé ali, que foram inclusas do povo de Deus, e foram honradas ao ponto de estar na genealogia de Cristo. A genealogia, a forma como Deus programou as coisas, a forma como Ele escreveu a sua lei e a deu aos homens, a forma como Ele faz as suas promessas, ela é importante. Vem a descendência da semente. Chega de Davi até Jesus. Mas maior do que isso é o chamado dele. Os hebreus precisavam reconhecer essa verdade. Maior do que essa força de lei é aquele que dá a lei. É aquele que interpreta a lei, aquele que legisla sobre ela. E, inclusive, quando um sacerdote morria, o sumo sacerdote morria, todas as suas deliberações elas eram encerradas. E, por exemplo, aqueles que eram condenados a viver nas cidades, refúgio, que haviam cometido algum crime, tinham a sua pena perdoada, interrompida a partir da morte daquele sumo sacerdote. Mas na morte do sumo sacerdote de Cristo, nós temos o quê? Quando Cristo morre, nós temos ali o cumprimento das promessas. Nós temos ali a consumação do plano divino em fazer paz para com os homens. E no seu sangue nós temos a celebração de uma nova aliança, de uma aliança renovada, de um novo acordo, por meio do qual não sacrifício de animais, por meio do qual não a mediação de homens falhos, não por meio de tipos nós estaríamos adorando a Deus, mas por meio do antítipo, do verdadeiro, do que é Cristo. Por meio de Jesus nós teríamos realmente acesso ao Pai. Na sua morte e na sua ressurreição nós temos a celebração de uma nova aliança, de uma nova forma de Deus se relacionar com os homens. Agora pessoal, agora entregue, agora em espírito e em verdade. Nós podemos encontrar isso na pessoa de Cristo. Diferente dos demais sacerdotes, que ao morrerem apenas tinham o seu tempo passado e outra pessoa herdaria. Versículo 8. Aliás, aqui são os mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele a quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. A perspectiva da supremacia do sacerdócio de Melquisedeque diante do Levítico é encerrada com essa argumentação. E a perspectiva da supremacia do sacerdócio de Cristo diante de todos os sumos sacerdotes que passaram pela lei mosaica, sacerdócio araônico, e até sobre Melquisedeque, é testificada por causa dessas qualidades. Vale a pena darmos mais uma olhada em Gênesis capítulo 14, verso 18, que fala a respeito da forma como Melquisedeque se apresentou diante de Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abraão e disse, verso 19, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Vamos lembrar, temos aqui a pessoa de um sacerdote que vem ao encontro daquele a quem deseja Deus abençoar. Deus quer abençoar Abraão. É interessante observar os itens que ele leva. Pão e vinho. O que é isso? É alimento, é descanso, é refrigério, é paz. Esses são elementos que eram utilizados por toda a Bíblia. Esses eram elementos que eram apresentados como ofertas pacíficas ao Senhor. Esses eram elementos comuns a eles e que foram oferecidos, inclusive, a anjos. Como Abraão oferece também o pão, o cordeiro, como uma forma de receber aqueles que foram enviados para Deus para conversar com ele. Não precisamos cavar nisso daqui algum tipo de exemplificação ou antítipo ou tipo diante do sacrifício de Cristo. É em Cristo Jesus que a figura do pão e do vinho se vinculam à carne e ao sangue. Essa prática já existia, mas eles imolavam o cordeiro. Jesus Cristo diz, o sacrifício perfeito será feito, sou eu. O último e final sacrifício será esse. Vocês o lembrarão, irão se lembrar dele por meio do pão que representa a minha carne, por meio do cálice que representa o meu sangue. Ele não está aqui vinculando isso a outras coisas. Não é necessário tentar fazer alusões a esse comportamento. Do contrário, seria como se estivesse vendo um exemplo do verdadeiro. O verdadeiro é o sacrifício de Cristo. E o sacramento que foi dado, a ceia, é algo para rememorarmos, para considerarmos, para por meio dele nos termos maior comunhão com o corpo de Cristo. Cristo se faz presente em nossas vidas pelo Santo Espírito. Ele se faz presente em nossas vidas, mediando por nós todos os dias, estando à direita do Pai. Mas ele se faz presente na celebração da ceia de forma mais especial, porque aqui, quando nos reunimos como igreja, consideramos o corpo, consideramos os nossos irmãos, olhamos uns para os outros esperando ver a imagem de Cristo ser moldada neles. O pão e o vinho nos fazem rememorar o sacrifício dele, a morte vicária
de Jesus nos fazem rememorar também que ele não permaneceu morto, mas ressuscitou. Aqui em Melquisedeque é paz, é descanso, não é sacrifício. Para nós é a memória de um sacrifício que não precisa se repetir, não precisa voltar a acontecer, mas que já ocorreu no espaço e tempo, aconteceu verdadeiramente e nos concede refrigério, paz para com Deus, descanso e a certeza de vida eterna. Ainda, na aliança mosaica, nós lembramos como o povo é quem busca o sacerdote para eles. E em Cristo, mais uma vez, ele é aquele que vem em nome de Deus. As genealogias são importantes, o autor poderia dizer aos judeus, mas o determinante é o chamado de Deus. As genealogias cumprem a vontade do Pai, ele escreve a sua história e escreve as suas leis por meio dela, sim. Mas é o chamado que evidencia quem pertence a ele, quem é o seu sacerdote, o seu rei. E em Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza de que se cumprem ali as promessas, que se cumpre ali a verdade da semente se manifestando, a semente de Deus. Que no seu sacrifício, na sua intercessão, na sua mediação, encontramos bênçãos, encontramos a paz que nós tanto ansiamos, a paz para com Deus. Amém? Feche seus olhos e ministre um pouco o seu coração a respeito dessa paz, desse refrigério e desse consolo que encontramos em Cristo Jesus. Pai querido, nós te louvamos pelo teu Filho amado, nós te louvamos pela sua morte vicária, te louvamos pela sua ressurreição, te louvamos pelo seu sangue derramado que nos purifica, te louvamos pela realidade de que foi um preço terrível que ele pagou por nós, mas foi em obediência, em amor. Não permaneceu morto. E o seu tempo de ministério não acabou ali, pelo contrário. Foram as tuas promessas que se consumaram em sua carne, e na sua ressurreição nós temos ali a pessoa do Salvador, do Messias, do Cristo, daquele que pode mediar e nos ensinar a lhe adorar verdadeiramente. Muito obrigado, porque por meio dele nós podemos erguer as nossas vozes com temor e tremor, sim, porque tu és Deus, mas podemos erguer as nossas vozes a ti, porque ele media por nós, porque ele nos comprou para ti. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra se cumpriu por meio do povo que você formou, que você levantou, mas nunca foi por dependência de homens. Sempre esteve alicerçada na tua soberania, no teu chamado e na tua vontade. Que hoje sempre eu e os meus irmãos possamos ter essa segurança e essa certeza na pessoa de Cristo, de que ele foi e ele é e sempre será aquele por meio do qual nós iremos caminhar, viver e ter acesso a ti. Ministra ao coração de cada um aqui a tua paz. Ministra a cada um aqui, ó Pai, a certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, mesmo em meio às lutas e tribulações desse mundo. Relembre a cada um de nós a segurança que nós temos no sacrifício de Cristo Jesus e no seu amor. É no nome dele que nós oramos. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu queria fazer uma breve aplicação, Senhor. Mateus 5, a partir do versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se arma seu irmão está sujeito a julgamento. E quem insultar seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo está sujeito ao inferno de fogo. Então, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, falando sobre a ira, fala que nós, ao nos irarmos contra os nossos irmãos, nos equivalemos a assassinos, né, que merecem a condenação. O sermão abordou vários aspectos dessa operação sacerdotal de Jesus. Um deles foi essa ideia das cidades refúgio. Né? Assassinos iam para uma determinada cidade para ali ficarem presos. Né? Não tinha presídio, eles ficavam naquela cidade. Se eles saíssem daquelas cidades, eles seriam condenados. A graça sobre eles era permanecer presos, restritos, tolhidos, por causa do seu pecado. E o texto fala em Números 35, 28, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte desse, o homicida voltará à terra da sua posse. Jesus é esse sacerdote que morre para trazer liberdade para homicidas, para perdoar pecados, para produzir liberdade. O salário do pecado é a morte. E todos nós nos iramos de forma injusta contra os nossos irmãos, os chamamos de tolos e achamos que isso é pouco. E estávamos sob o peso dessa condenação até a morte do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele vive para sempre. Ele é sumo sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque. E nós vamos celebrar, então, a liberdade que foi conquistada pela morte do nosso sumo sacerdote, pela morte de Jesus. Convidar o Érico, o presbítero Érico, convidar... Cadê o diácono Fernando? Está aí? Está dando aula? Vou chamar o Eliel, então, Eliel, me ajudar também. A palavra do Senhor fala para nós nos examinarmos. Confesse a sua ira injusta ao Senhor. Agradeça pela oferta do sangue de Jesus Cristo, que nos perdoa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma, e beba. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, tua misericórdia. Obrigado porque Jesus Cristo é um sacerdote perfeito, aquele para quem todos os outros sacerdócios apontaram. Obrigado porque ele é aquele que entra no Santo dos Santos, e lá finca as promessas do Senhor em nosso favor.
Nós pedimos perdão pela nossa ira injusta, pela forma como nós nos julgamos superior aos nossos irmãos e os odiamos. Reconhecemos que sobre nós pesava o peso da tua lei, o destino de homicidas. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ao morrer nos trouxe liberdade. Obrigado por esse grande presente. Nos abençoa agora na participação da ceia do Senhor, dessa ordenança, instituída pelo teu Filho, para a memória da igreja. Nos abençoa, nos perdoa, oramos assim em nome de Jesus. Convido você então a estar em comunhão com a sua igreja local, que já professou sua fé pelo batismo. Você é nosso convidado, fique em pé. Vamos aguardar uns pelos outros para celebrar a vitória da cruz. O Calvário se ergueu, uma cruz contra o céu, homem lembra de afronta de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sempre essa cruz, sempre eu por meu Deus será. Pois um dia no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória do céu, o poder de Deus, ao Calvário me te em a cruz para mim, atrás de você vi, ela foi em Jesus que sou eu. Se quiser, amarei essa cruz, se eu me honro, meu gozo será. Pois um dia no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou um pão e, tendo dado graças, ele disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei todos, comamos.